O candidato presidenciável, Renan Santos, ele sentou para fazer uma sabatina no canal de televisão. Ele olhou nos olhos das jornalistas e ele mentiu. Não uma, não duas, mas mentiu diversas vezes. Ele usou a mentira como estratégia política. E o pior de tudo, ele sabia que estava fazendo. E quando foi confrontado, fez algo que entregou tudo. Você precisa saber o que aconteceu, porque isso muda completamente a forma como você enxerga esse candidato. Eu prometo. Fica comigo até no final deste vídeo que você vai compreender o que muda e o que deve mudar daqui para frente. Meu nome é Marcos e você está aqui no Realismo Neoliberal. No dia 5 de agosto, na sabatina no G1 e na Globo News, o candidato a presidente pelo Partido Missão, que é o partido que foi organizado a partir do MBL, tendo Renan Santos como um dos seus fundadores, ele afirmou o seguinte. Ele disse nessa sabatina que o deputado Kim Kataguiri já havia protocolado uma PEC do equilíbrio fiscal na Câmara. Falou com segurança, ele afirmou que já havia acontecido isso, como se fosse um fato consumado. Segundos depois, ele mesmo recuou e admitiu que a PEC ainda estava em processo do quê? De coletas de assinatura, ou seja, a PEC não existe formalmente. Ele disse que já estava lá e não estava. Isso não é um erro menor. Eu não começo trazendo isso como se fosse algo menor, mas isso já era um indício do que ele estava utilizando como retórica naquele momento. Ele se apoiou na mentira para sustentar o seu discurso e eu posso provar isso. A agência Lupa fez a checagem em tempo real e o resultado foi devastador. Renan exagerou em dados sobre o quê? Sobre a reincidência criminal, caiu em contradição ao defender a liberdade de imprensa, pois o mesmo MBL, o grupo no qual ele é integrante, um dos principais integrantes, que utilizou durante anos o uso da máquina digital para destruir reputações. Então, quando ele fala que defende a liberdade de expressão, isso já é uma mentira na sua essência, porque o partido do MBL andou processando vários canais no YouTube justamente por o quê? Por não concordar com a opinião desses canais sobre a reputação do próprio MBL. E eu posso citar vários canais aqui que já receberam processos por dar opinião sobre o partido do MBL, sobre seus integrantes e principalmente sobre os discursos realizados pelo grupo do MBL. Então, quando ele fala de liberdade de expressão, é liberdade de expressão desde que esta liberdade de expressão não entra em oposição à opinião do próprio grupo do MBL e agora Partido Missão. Mas as contradições mais graves têm um nome, têm um norte, têm um ponto que é fundamental, que é a questão de Nayib Bukele. E aqui eu preciso que você preste muita atenção, porque esse é o ponto onde o que tudo desmorona. Porque o que fundamenta o livro amarelo, que é a base da proposta, é o programa de governo do Partido Missão, tem como fundamento o que Nayib Bukele realiza em seu país, em El Salvador. Então preste muita atenção nesses pontos. Vamos lá. O plano de governo do Partido Missão, que é o famoso tal livro amarelo, tem como pressuposto o quê? O que acontece em El Salvador por Nayib Bukele. E um dos principais pontos é a construção de mega presídios, inspirados no Secote, que são os mega presídios em El Salvador. Propõe, além disso, a adoção do chamado direito penal do inimigo, uma teoria jurídica que trata o quê? Certas pessoas não como cidadãos, mas com direitos, mas como inimigos do Estado. E o documento diz ainda, com todas as letras, que vai eliminar a presunção de inocência para quem for identificado como integrante de facções ou portador de fuzil. Prevê decretos
de estado de defesa para operações de retomada de território, com retirada de direitos políticos e civis de acusados. Em junho deste ano, num evento para investidores na Faria Lima, Renan foi o quê? Foi ainda muito mais além, foi muito mais direto. Disse que quer ser, e essa é a frase dele que ele usa, Milei na forma e Bukele no conteúdo. E isso é receita o quê? Para o desastre em qualquer país. Só de ver o que está acontecendo com a Argentina e com El Salvador. Quando você junta o que esses dois presidentes realizaram em ambos os países, você soma isso e percebe que o resultado é assustador. Seja na economia ou seja na segurança pública. Por que eu estou dizendo isso? Porque o que está acontecendo recentemente, e eu gravei um vídeo neste canal sobre a Argentina, demonstra que a população argentina não é a prioridade do próprio presidente argentino. O que interessa para o presidente lá é o quê? São os interesses do capital estrangeiro. E a mesma coisa acontece onde? A mesma coisa acontece em El Salvador, principalmente relacionado à segurança pública. Os dados maquiados, isso eu digo com toda segurança, os dados maquiados só demonstram o quanto a segurança pública se revela como que um ativo político. No dia 1º de agosto, na convenção do Partido Missão em São Paulo, ele subiu no palco e declarou que vai o quê? Que vai matar quem roubar. Não é metáfora. Ele disse isso diante de milhares de apoiadores. E aí veio a parte que ninguém esperava, que era o quê? No dia 5 de agosto, na sabatina na Globo News, ele foi confrontado por essas afirmações que ele já tinha feito anteriormente. Natuzaneri e Andréa Sadi perguntaram sobre Bukele. E o que Renan diz, o que o Renan fez, foi o seguinte, recuou completamente. Então tudo que ele já havia dito e afirmado diante dos seus apoiadores, e ali numa zona segura, porque sabe que ele não vai ser confrontado, foi o seguinte, eu sou Bukele, eu sou Milei, mas só que quando ele foi confrontado, o que ele disse, ele recuou. De maneira o quê? De maneira rápida. Ele recuou porque ele sabia que aquele lugar ele seria confrontado. E ele disse, eu não sou Bukele, eu sou brasileiro. Negou que pretende fazer prisões sem mandato judicial, negou que vá promover julgamentos coletivos, negou que vá permitir detenções baseadas em denúncias anônimas. Disse que não vai deixar policial sair atirando a esmo. Mas ele não disse que quem roubar vai morrer? Mas ele recuou nesse momento. E espera, lê de novo o que está escrito no plano de governo, no livro amarelo. E é exatamente isso que o livro amarelo propõe. Eliminação da presunção de inocência, estado de defesa, direito penal do inimigo e superpresídios de modelo de Salvador, de El Salvador, salvadorenho. Então preste atenção. Ele não sustenta no discurso nem mesmo o que está no seu plano de governo, pois ele sabe que o plano de governo, este plano de governo dele, não passa do que de uma retórica narrativa completamente infundada, porque não tem materialidade, não tem o que é necessário para ser implementado no Brasil, porque o próprio plano de governo que ele está propondo é inconstitucional, exatamente isso. Ou seja, na convenção, ele é Bukele. Na Faria Lima, ele é Bukele no conteúdo. No plano de governo, registrado no TSE, no livro amarelo, ele implementa o quê? O modelo Bukele em nome, sobrenome e artigo de lei. Tudo um copia e cola, uma receita que ele segue, que ele quer, ele deseja seguir. Mas quando senta diante de duas jornalistas e as câmeras estão ligadas para o Brasil inteiro assistir, ele diz que não é Bukele. Então, me responde, qual Renan é o verdadeiro Renan? O do comício ou da sabatina? E do plano de governo ou do ao vivo? Ele se sustenta em qual base? Porque os dois não podem existir ao mesmo tempo. E essa contradição que vocês estão percebendo não é um detalhe. Ela é o centro do problema, porque estamos falando de um candidato à presidência da República que promete eliminar direitos constitucionais
que estão rigidamente sustentadas pela própria Constituição, mas ele nega isso quando confrontado de frente. Isso tem um nome, é dizer para o público uma coisa e planejar outra. Entenderam essa questão? Mas não para por aí. Um dia antes, no dia 4 de agosto, Renan tinha participado de uma outra sabatina, organizada pelo Antagonista e pela G4. E para quem ele falava? Qual era o seu público? O seu público era composto majoritariamente por empresários, no coração do mercado financeiro. Então, ele estava diante de empresários e o seu comportamento reflete as suas próprias contradições. O cara que vai se vender como outsider, como antissistema, senta diante de 400 empresários e promete ajuste fiscal duro, desindexação da aposentadoria do salário mínimo, fim das vinculações da saúde e da educação e substituição do Bolsa Família por frente de trabalho. E eu vou mostrar para vocês aqui que todas essas promessas têm como único fundamento prejudicar a população brasileira, principalmente a classe trabalhadora. Vamos traduzir isso aqui então para vocês. Desindexar a aposentadoria do salário mínimo significa que o valor da aposentadoria, quando reajustado do seu avô, o que vai encolher diretamente, porque ela vai ser apenas reajustada somente pela inflação. E a inflação não acompanha o custo de vida do brasileiro. A inflação, ela não acompanha todo o reajuste dos bens de consumo. Então ele está dizendo que a aposentadoria do seu avô a longo prazo não será o suficiente para ele se manter o quê? Se manter vivo em um bem-estar social adequado e digno. Outra coisa, acabar com Bolsa Família e substituir por frentes de trabalho significa que 21 milhões de famílias podem perder a renda garantida e aceitar qualquer condição de trabalho. Eu sei que tem muita contradição e também questionamento sobre o Bolsa Família, mas ter o Bolsa Família como garantia é o trabalhador poder escolher a melhor condição de trabalho que lhe é digna, a melhor condição de trabalho que ele vai poder exercer. Isso é importante também. Acabar com as vinculações da saúde e da educação significa que o governo não vai mais ser obrigado a gastar um mínimo com o hospital público e a escola pública. Quem ganha com tudo isso não é o jovem de 20 anos que acompanha o Renan Santos pelo TikTok. Quem ganha com isso é aquela plateia de empresários que estava sentada na sabatina, aplaudindo ele e gostando de suas propostas, porque ele não é um outsider. Ele é integrante do sistema econômico e financeiro que se converte em poder político no Brasil. E tem uma proposta que é a mais perigosa para a segurança pública. A primeiro momento, a população está olhando para isso e vendo como adequada, mas é muito pelo contrário, que é o quê? A proposta de desfavelização. Acabar com as favelas em 10 anos, criando o quê? O crime de favelização. Criminalizar a existência de quem não tem onde morar. Mas o grileiro que concentra terras, por exemplo, do especulador imobiliário que mantém milhões de imóveis vazios, desse plano ele não fala. Quando ele vai olhar apenas para a questão da desfavelização, ele está encarando que as pessoas que moram lá, elas escolheram morar lá. Ele pega e olha para todas as pessoas que moram lá com um único olhar. Mas ele não percebe que dentro daquele local tem pessoas que não escolheram estar lá e ser vítimas do crime organizado. É um projeto que pune quem? Pune o pobre por ser pobre e premia quem é o rico por ser rico. Embalou tudo numa estética de rebeldia digital. Eu sou o rebelde, eu vou enfrentar o sistema, que atrai quem está frustrado com o próprio sistema. Que eu não julgo. Quem está frustrado com o próprio sistema é uma pessoa coerente. Mas só que o que acontece? Essas pessoas não percebem que está sendo recrutada para defender um projeto que vai aprofundar exatamente aquilo que lhes frustra. Essa é a questão. E olha,
é o seguinte, o que as pesquisas mostram é que entre os jovens de 16 e 24 anos, Renan Santos está o quê? Em primeiro lugar, ele está com 38% de intenções de voto. É um fenômeno, eu sei disso, é um fenômeno. Mas é um fenômeno construído sobre as contradições. Porque quando ele senta numa sabatina de verdade, com a checagem ali, em momento real, ao vivo, com perguntas difíceis, o castelo de cartas que ele construiu sobre essas contradições e fundamentalmente sobre mentiras, o castelo desmorona. E é exatamente isso que as sabatinas provaram. O Renan Santos possui 3 versões. A primeira versão é a versão do comício, que ele fala que prendeu, matou. A versão da Faria Lima, que sussurra ali para o seu público ajuste fiscal e corte de direitos. E a versão da Sabatina, ali na Globo News, que olha para a câmera e diz que eu não sou Bukele, eu sou brasileiro. Como se o plano de governo dele não existisse. Como se as próprias palavras dele, dias antes, não existissem. Como elas se não sustentassem. Mas eu sei, meu público, eu sei que eu estou cobrando coerência de um político. E político, ele tangiversia por essas várias versões. Isso é uma estratégia política. Eu não excluo isso. Mas só que o que eu quero demonstrar aqui é o seguinte, que é preciso saber votar, porque, sendo sincero para vocês, eu quero que vocês me respondam. Na hora de, quando ele está no poder, quando ele está com a máquina na mão, ele vai atender qual público? Isso é uma pergunta sincera. Porque ele disse 3 versões. E são 3 versões o quê? Contraditórias na sua essência. E na hora de decidir uma política pública, qual versão que ele vai sustentar? Qual público que ele vai atender? É isso que eu quero demonstrar para vocês. A corrida presidencial de 2026 está apenas no começo. A Globo News vai sabatinar as principais candidaturas à presidência nas próximas semanas. Isso vai ocorrer, é necessário ocorrer e é importante para a população compreender e também assistir aos principais presidenciáveis. E cada sabatina vai ser uma chance de você separar o discurso do que realmente importa, o discurso da materialidade concreta. E eu vou tentar acompanhar aqui cada uma e trazer a análise que ninguém mais está fazendo. Se isso é importante para você, se inscreva no nosso canal agora, ativa o nosso sininho e manda esse vídeo para alguém que precisa ver antes de votar. Meu nome é Marcos e encerramos aqui mais uma análise no realismo neoliberal.